Questão 01. Com relação aos tecidos vegetais, pode-se dizer que: item 0. O câmbio é uma modalidade de meristema secundário responsável pelo espessamento do vegetal. Item 1. O parênquima clorofilado é fundamental à sobrevivência do vegetal, sendo, portanto, amplamente distribuído do caule à raiz. Item 2. Coifa ocorre na ponta da raiz e tem origem do caliptrogênio. Item 3. Retidoma são placas de tecido subroso liberadas por alguns vegetais. Item 4. Tilas são projeções de células vizinhas dos vasos lenhosos antigos, inativando-os, que passam a compor o cerne do caule. Questão 2. As proposições abaixo relacionam-se aos meristemas. Item 0. No segundo ano de vida de uma planta dicotiledônea, depois do período de descanso invernal, aparecem no caule dois meristemas que a fazem crescer em espessura. Um deles se forma entre o floema e o xilema, dando líber para fora e lenho para dentro. O outro aparece perto da periferia, formando especialmente o súber ou cortiça. Esses meristemas secundários são, respectivamente, feloderma e esclerênquima. Item 1. As células que se caracterizam por serem pequenas e de paredes finas, com vacúolos minúsculos ou ausentes, em constantes mitoses, e que originam os tecidos permanentes das plantas são as do meristema. Item 2. Nos vegetais encontramos tecidos responsáveis pelo crescimento do corpo da planta. São os chamados meristemas. Questão 03. Um estudante dissecou uma planta e observou vários tecidos. Sobre as células e os tecidos analisados ao microscópio óptico, é correto afirmar: item 0. Tecidos meristemáticos constituindo o meristema apical, encontrado na ponta do caule, e meristema subapical na ponta das raízes. Item 1. Tecidos condutores, os denominados xilema e floema, presente nos caules, nas raízes e nas folhas. Item 2. Encontrado tecidos especializados na sustentação do vegetal, constituídos exclusivamente por células vivas, denominadas colênquima e esclerênquima. Item 3. Uma camada de células bem ajustadas e dotadas de reforços especiais nas paredes, as estrias de Caspary, constituindo a endoderme do caule. Questão 04. Analise as afirmativas abaixo e assinale o verdadeiro ou falso. Item 0. Tecidos especializados na sustentação do vegetal, constituídos exclusivamente por células vivas, são o colênquima e o esclerênquima. Item 1. Uma camada de células bem ajustadas e dotadas de reforços especiais nas paredes, as estrias de Caspary, constituindo endoderme dos caules. Item 2.
O tecido responsável pelo crescimento em espessura dos vegetais é o meristema primário. E item 3, tecidos parenquimatosos ou parênquimas, encontrados em folhas, caules e raízes. Questão 05. Julgue os itens abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Item 0. Lenho, células alongadas e mortas. Paredes espessas, impregnadas de lignina, com reforços adicionais. Item 1. Liber, células alongadas que se dispõem em cordões desde as folhas até as raízes. Os elementos de tubos crivados apresentam citoplasma e grande vacúolo central, mas não possuem núcleo. Item 2. Colênquima, formado por células alongadas e mortas, paredes com reforço de lignina. Item 3. Meristema primário, localizado no ápice do caule e raízes e no interior de feixes libero-lenhosos. Questão 06. Com relação aos tecidos vegetais, pode-se dizer que: item 0. A cutina é uma substância impermeabilizante encontrada nas células do suber. Item 1. Lenticelas e estômatos são estruturas encontradas como anexos de epiderme, cuja função é permitir as trocas gasosas do vegetal com o meio. Item 2. O lenho ou xilema é responsável pelo transporte nos vegetais, sendo formado principalmente por vasos liberianos. Item 3. Câmbio é uma modalidade de meristema secundário, responsável pelo espessamento do vegetal. Item 4. Parênquima clorofilado é fundamental à sobrevivência do vegetal, sendo, portanto, bastante distribuído do caule à raiz.